Uma nave espacial extraterrestre caiu na Terra, mas, para a surpresa de todos, descobrimos que tinha humanos dentro. Começamos o filme durante uma aula de astronomia. O professor animado falou para os alunos sobre uma chuva de meteoros que estava chegando. Só que os adolescentes estavam mais preocupados com suas próprias coisas. Júlia e sua amiga Svetlana estavam falando sobre o novo namorado de Júlia, Artan. Júlia estava achando difícil encontrar assuntos para conversar com ele. Isso chamou a atenção de um colega apelidado de Google, que tinha uma queda por Júlia e sempre a ajudava nas aulas. O professor disse que no passado, as pessoas consideravam a chuva de meteoros um sinal de coisas ruins, como na cruzada, quando todos acabaram morrendo no deserto. Um aluno perguntou se a chuva de meteoros de hoje era perigosa. O professor não estava muito certo, mas disse que os meteoritos queimariam na atmosfera antes de atingir a Terra. Artan foi buscar Júlia na escola, deixando sua amiga sozinha. Ela teve uma conversa desagradável com seu pai, o coronel Valentin Lebedev. Júlia queria ir ver a chuva de meteoros com os amigos, mas seu pai achava que era perigoso e não deixou. Artan prometeu tirar Júlia de casa. Enquanto isso, uma nave alienígena bateu em alguns meteoros e teve sua camuflagem danificada. O exército russo percebeu um objeto voador não identificado se aproximando da capital e pensou que podia ser da OTAN. Eles decidiram tomar medidas e enviar caças para interceptá-lo. As pessoas da região se reuniram em locais abertos, incluindo Júlia e Artan. Um carro chegou de forma rude, quase atropelando as pessoas. Isso deixou Artan furioso e ele quebrou o retrovisor do carro. Parecia que ia ter briga, mas os amigos de Artan, Rus e Python apareceram para ajudar. O dono do carro, vendo que estava em desvantagem, decidiu não brigar. Svetlana convidou Júlia e Artan para o telhado de sua casa, de onde podiam ver a incrível chuva de meteoros. Mas os dois estavam tão envolvidos um com o outro que Svetlana generosamente ofereceu as chaves de seu apartamento para que tivessem um momento a sós. Durante esse momento íntimo, Júlia não conseguia relaxar completamente porque estava preocupada com sua amiga no telhado. E suas preocupações se mostraram justificadas quando caças derrubaram a nave extraterrestre que caiu diretamente no telhado onde Svetlana estava. No acidente, a nave destruiu muitos prédios, uma estrada e até um estádio. Júlia e Artan acabaram à beira de um abismo, segurando pedaços de uma cama. Felizmente, Artan conseguiu resgatar Júlia e tirá-la da casa parcialmente destruída. O local do acidente foi isolado pelo exército e pela polícia. O coronel Lee e o representante do parlamento, Mike, decidiram estabelecer contato com os alienígenas para entender suas intenções. Uma criatura alta, parecida com um robô, saiu da nave para se encontrar com eles. Mickey deu as boas-vindas ao visitante, mas, devido ao estresse, ele teve um ataque cardíaco. Mais tarde, Lee relatou ao parlamento os resultados das negociações com o representante alienígena. Ele pediu às pessoas que não se aproximassem da nave e permitissem que eles a consertassem para poderem voltar em segurança para seu planeta. Como os alienígenas não mostravam sinais de agressão, Lee recomendou que as autoridades não provocassem um conflito e adotassem uma postura de observação enquanto aguardavam desenvolvimentos adicionais. Júlia acordou em um quarto de hospital e ouviu as notícias na TV. Ela soube sobre a queda da nave que causou uma tragédia na cidade. Um pacote com os fones de ouvido de Svetlana chamou sua atenção, mostrando a data da morte de sua amiga. Sobrecarregada pelos eventos, ela encontrou Artan e escapou do hospital. O coronel Lee chegou em um veículo blindado e, apesar de sua insatisfação com a relação de sua filha com a juventude moderna e agressiva, agradeceu ao rapaz por salvar Júlia. No caminho para casa, Júlia perguntou ao pai o que os esperava no futuro. Lee explicou que havia restrições de circulação na cidade e, depois da escola, todos os estudantes deveriam ir direto para casa. No entanto, as restrições para Júlia não paravam por aí, já que Lee estaria ocupado com seus deveres e não poderia garantir a segurança de sua filha. Ele recorreu à avó deles para cuidar dela, o que resultou em uma relação ainda mais tensa entre Júlia e seu pai. Vários dias depois, os estudantes foram levados para a escola em veículos militares. Na escola, eles realizaram uma homenagem a Svetlana, o que aumentou a tristeza e a raiva de Júlia em relação aos alienígenas que tiraram a vida de sua melhor amiga.
Durante a aula de astronomia, o professor tentou convencer os adolescentes a serem mais compreensivos com os visitantes de outro planeta, mesmo diante da tristeza pela perda. Ele disse que a humanidade tinha uma oportunidade única de conhecer uma civilização alienígena e fazer perguntas importantes sobre o universo. Júlia, com sentimentos negativos, interpretou as palavras do professor de maneira negativa e achou que as pessoas deveriam expulsar os alienígenas de suas terras. Em casa, Júlia invadiu o cofre de seu pai e roubou uma pistola. Uma hora antes do toque de recolher, ela foi até a garagem com seus amigos, que também estavam com raiva dos alienígenas que estavam soltos em suas terras. Júlia instigou seus amigos a agirem e mostrou a pistola roubada. O grupo invadiu um prédio abandonado que tinha uma passagem secreta para a área restrita, onde a nave espacial caiu. Artan pediu a Júlia que esperasse por ele em um carro abandonado, alertando sobre os perigos que podiam encontrar. Dentro de uma loja, os rapazes encontraram um objeto alienígena redondo no chão e concluíram que o dispositivo caiu na Terra quando a nave bateu em uma casa. Enquanto isso, Júlia, ignorando as instruções de seu namorado, subiu até o apartamento de Svetlana. Lá, ela olhou tristemente para a foto delas juntas e ouviu a última mensagem de voz de sua amiga. De repente, um alienígena apareceu na frente de Júlia e a assustou. Ela reagiu instintivamente e atirou nele, recuando. Júlia caiu acidentalmente em um espaço aberto, mas o alienígena conseguiu segurar sua mão e a salvar de cair do prédio parcialmente destruído. Foi nesse momento que ela percebeu que a cabeça do alienígena assumiu brevemente uma aparência humana. Artan, junto com seus amigos, correu em resposta aos gritos de Júlia e atacou o alienígena. Devido às ações agressivas dos rapazes, o extraterrestre perdeu o equilíbrio e caiu, saindo de seu exoesqueleto. O grupo encontrou um traje vazio com líquido vermelho dentro e decidiu levá-lo para a garagem para estudos posteriores. Entre os destroços empoeirados, Júlia notou o corpo do alienígena ferido, que surpreendentemente se assemelhava a um rapaz comum. Ela decidiu manter isso em segredo e, junto com os outros, deixou a área restrita. Júlia passa uma noite sem dormir, pensando nas ações do alienígena. Ao amanhecer, ela pega o carro de seu pai e volta para a área restrita. O alienígena, gravemente ferido, perde a consciência e Júlia precisa levá-lo para fora do prédio em um carrinho. Na escola, ela se aproxima de seu colega Google e pede a ele que falte às aulas para ajudá-la. Quando ele vê o corpo do alienígena na caminhonete, fica empolgado. Ele explica a Júlia que a anatomia dos alienígenas é muito parecida com a dos humanos e que para salvar o extraterrestre é preciso uma transfusão do líquido vermelho. Com a ajuda de conexões de seu pai, Júlia consegue um passe para o hospital e leva discretamente o alienígena para a sala de cirurgia. Com a ajuda de Google, ela realiza a transfusão do líquido vermelho no corpo do alienígena. O extraterrestre recupera brevemente a consciência e, em agradecimento, dá a Júlia uma pulseira especial. Os adolescentes levam o alienígena para a garagem e o amarram. Júlia volta para casa para tomar um banho e relaxar. Durante o banho, ela descobre que a pulseira tem a capacidade de se mover de uma mão para outra e permite que ela controle a água. Enquanto isso, os militares descobrem o artefato alienígena e o enviam para o laboratório para pesquisa. Em uma apresentação ao parlamento, um dos cientistas explica que a espaçonave alienígena está atraindo toda a água da cidade. Ele conclui que a água é crucial para o processo de regeneração da nave extraterrestre danificada. As autoridades decidem restringir a distribuição de água entre a população civil para acomodar os alienígenas. Lebedev tenta convencer as autoridades a devolverem o artefato aos donos, mas eles recusam categoricamente. Eles planejam usar o dispositivo desconhecido para obter mais informações sobre a raça alienígena. No dia seguinte, Google informa animado a Júlia que o alienígena finalmente acordou. Júlia instrui o alienígena, agora armado, e exige respostas. O extraterrestre começa a falar em russo quase instantaneamente e se apresenta como Hakon. Ele conta aos adolescentes que precisa recuperar um dispositivo chamado Shield e voltar para sua nave, a Saul. Júlia se sente desconfortável durante a conversa com o alienígena e responde com rudeza. Hakon diz que compreende seus sentimentos, pois acredita que ela salvou a vida de um inimigo. Júlia, irritada,
ordena que o alienígena vista as roupas antigas de seu pai e saia imediatamente da garagem. Hakon obedece em silêncio, mas as regras de comportamento nas ruas de um planeta alienígena são completamente incompreensíveis para ele. Sua aparência estranha atrai a atenção dos policiais de patrulha, que o confundem com um viciado em drogas e o levam para a delegacia de polícia. Artan e seus amigos tentaram desmontar o exoesqueleto do alienígena, mas todas as ferramentas que tinham não funcionaram contra ele. Eles limparam o traje com um pano úmido e notaram arranhões que sumiam instantaneamente. Eugene colocou a mão dentro do exoesqueleto e percebeu que ele imitava todos os seus movimentos. De repente, o traje começou a apertar a mão de Eugene, o que o deixou em pânico. Seus amigos o ajudaram a sair, mas ele ficou com cortes leves no braço por causa das ações desajeitadas deles. Assustado, Eugene disse aos amigos que não queria mais resistir aos alienígenas e achava que eles eventualmente destruiriam todo mundo. Russ, furioso, expulsou Eugene para a rua, e Eugene gritou com o amigo dizendo que os alienígenas lidariam com ele primeiro. Artun decidiu se livrar do traje perigoso e marcou uma reunião com o coronel Lebedev. Com seus amigos, ele chegou a um posto de controle onde os moradores locais estavam esperando há muito tempo pela distribuição de água. A tensão entre eles continuou. Um homem furioso na multidão jogou uma pedra em um policial, mas como não conseguiram ver o rosto do agressor, o policial assumiu que foi Russ e partiu para cima dele. Python tentou defender seu amigo, mas acabou levando um forte golpe na cabeça com um cacetete. Arton rapidamente colocou seus amigos no carro e mandou eles irem para um lugar seguro. A confusão tomou conta, e os moradores locais começaram a se revoltar contra a polícia. Ele queria ajudar o policial ferido, mas na confusão, outros policiais interpretaram suas ações como um ataque. Eles o agrediram com cacetetes e o arrastaram à força para um veículo de transporte de prisioneiros. Quando o coronel Lebedev chegou ao local, ele perguntou a Arton o que ele queria mostrar a ele. Arton olhou para o policial ferido, que optou por não contar que Arton tentou ajudá-lo, sentindo desconfiança pela polícia. Arton mudou de ideia sobre contar a Lebedev sobre o exoesqueleto e permitiu que o prendessem. Hakon foi levado para a delegacia, onde tentaram, sem sucesso, tirar suas impressões digitais. Lá, ele viu um relatório de TV dizendo que Shilka agora estava sob o controle do Ministério da Defesa. Eventualmente, Julia se acalmou e decidiu ajudar o alienígena. Usando sua posição como filha do coronel, ela conseguiu sua libertação da custódia na delegacia. No caminho para casa, ela encontrou Arton e prometeu que seu pai o ajudaria a ser libertado. Em resposta, Arton falou mal de Lebedev. Hakon contou a Julia que Shilka estava com os militares e que sem esse dispositivo, a espaçonave não poderia fazer a transição temporal para outra dimensão. Julia se ofereceu para ajudar o alienígena a deixar a Terra o mais rápido possível. Ao acompanhá-lo até o Ministério da Defesa, um guarda se recusou a deixá-la ver seu pai, sem motivo válido. Julia inventou rapidamente uma razão plausível, afirmando que estava grávida. Lebedev, chocado com a revelação inesperada de sua filha, ameaçou enviar Hakon para servir em outra parte do país. Julia pediu ao pai que não ficasse bravo e o abraçou, roubando secretamente seu cartão de segurança. O coronel irritado expulsou Arton do escritório e Julia entregou discretamente o cartão a ele. Mais tarde, ela confessou ao pai que o enganou, com um sorriso triste. Ela disse que esta era a primeira vez em muito tempo que seu pai a ouvia. Lebedev estava sempre ocupado com o trabalho e havia parado completamente de se interessar pela vida de sua filha. Ela ainda guardava ressentimentos por ele tê-la enviado para um acampamento quando sua mãe estava seriamente doente e tinha pouco tempo de vida. O coronel queria proteger sua filha da dor, mas não lhe deu a oportunidade de se despedir de sua mãe. Hakon, vestido com um traje protetor e usando o passe de segurança do coronel, conseguiu se infiltrar no laboratório. Ele colocou a mão no artefato e extraiu um núcleo brilhante dele antes de sair silenciosamente, deixando os técnicos do laboratório perplexos. O alarme de emergência foi acionado no prédio e Lebedev evacuou Julia e Hakon do Ministério da Defesa. Artan foi libertado e convidou Julia para se juntar a eles na garagem, pedindo desculpas por sua grosseria anterior.
mas a garota não busca mais vingança e recusa o encontro. Julia diz a Hakon que eles não serão capazes de se aproximar da nave despercebidos antes do toque de recolher. Para passar o tempo, ela sugere que o extraterrestre jante em sua casa. Em seu apartamento, eles são recebidos por um velho cachorro cego chamado Charlie. Ao tocar no animal de estimação, Hakon descobre com horror que ele está com dor. Julia confessa que não está pronta para se separar de Charlie, já que sua mãe lhe deu esse cachorro. A avó de Julia entra na sala e Julia sai rapidamente para contar a ela sobre o estranho em sua casa. Quando ela volta, fica surpresa ao descobrir que os olhos de Charlie podem ver novamente. Hakon mostra a ela Shilka e explica que esse artefato é a fonte da vida eterna. Como Hakon esteve em contato constante com esse objeto notável, ele próprio se tornou imortal. Julia serve panquecas para o convidado extraterrestre e sente crescer em seu coração sentimentos calorosos por ele. Nesse momento, imagens das câmeras de vigilância do Ministério da Defesa mostram Hakon próximo ao laboratório. O coronel Lebedev chega inesperadamente na casa, mas os jovens conseguem escapar. Enquanto isso, Artun monta uma equipe de resistência e espalha vídeos de propaganda na internet, chamando as pessoas a se unirem para resistir aos alienígenas. Julia encontra o último presente de sua amiga em sua mochila: 2 ingressos para o show de seu artista favorito. Ela decide ir ao show com Hakon para se misturarem à multidão e aguardar o toque de recolher. Durante a apresentação, o alienígena se apoia em Julia e, telepaticamente, os transporta para seu planeta natal, onde testemunham um mundo deslumbrante. Ele conta à garota que o clima de seu planeta é semelhante ao da Terra, mas livre da poluição ambiental. Seus habitantes são semelhantes aos terráqueos, mas descobriram como viver para sempre, evitando o sofrimento. Hakon não queria atacar a Terra. Ele queria explorar silenciosamente um planeta semelhante ao seu antes de fazer contato com os terráqueos. No entanto, devido a uma falha na camuflagem de sua nave, ela foi atacada pelas forças militares. Eugene, também presente no show, avista Julia na multidão e rapidamente informa Artun de que sua namorada agora está com outra pessoa. O artista anuncia do palco que o toque de recolher começou e todos os presentes precisam sair do local. Julia leva Hakon para uma área isolada e se despede dele, incapaz de conter seus sentimentos por mais tempo. O casal se beija e, nesse momento, Artun liga para Julia e ela termina com ele pelo telefone. Inesperadamente, Artun aparece em uma rua próxima com seus amigos e ataca Hakon. Ele não resiste aos rapazes e permite ser espancado, já que sua raça não aceita a violência. Tentando detê-los, Julia explica que eles atacaram um extraterrestre que só quer voltar ao seu planeta natal. A garota admite que estava errada em suas suposições sobre os alienígenas e agora reconhece que eles superam os humanos. Após essas palavras, a loucura brilha nos olhos de Artun e ele dá um tapa em Julia com toda a sua força. Vendo isso, Hakon quebra seus princípios e dispersa sozinho os agressores. Eugene encontra uma arma na mochila de Julia e aponta para Hakon. A garota se lança sobre o atirador, fazendo com que a bala disparada atinja Russ. Os amigos correm para o rapaz ferido, mas já é tarde demais. Julia implora a Hakon para salvar Russ, mas Shield não tem a capacidade de ressuscitar os mortos. Enquanto isso, veículos militares se aproximam, e Artun e seus amigos se escondem. Hakon e Julia são levados sob custódia. Artun ordena que Python envie um chamado de emergência para os membros do grupo de resistência, provocando intencionalmente o boato de que o extraterrestre atacou um humano, tirando sua vida. Essa mensagem apenas intensifica o descontentamento geral entre a população, que já estava revoltada devido às perdas após a queda da espaçonave, dificuldades no abastecimento de água e a indiferença das autoridades em relação aos desabrigados. Centenas de pessoas respondem ao chamado de Artun, em estado de choque após a perda de seu amigo. Ele apela às pessoas para se revoltarem contra as autoridades e atacarem os alienígenas. Pessoas enfurecidas pegam em armas para defender sua terra contra os estranhos. Artun retorna à garagem e coloca o exoesqueleto para ganhar vantagem na batalha. Julia e Hakon são mantidos cativos em um posto de controle militar móvel. O coronel Lebedev chega lá, e sua filha tenta explicar ao pai que as pessoas não podem se aproximar da nave
pois isso ativaria o sistema de autodestruição, destruindo toda uma cidade. Os insurgentes conseguem romper a defesa do perímetro e alcançam a área restrita. Robôs da raça alienígena emergem da nave em busca de proteger suas tecnologias. Apesar da atitude agressiva dos atacantes, eles tentam minimizar as baixas humanas. O exército também entra na batalha para evitar uma escalada do conflito. Ouvindo atentamente os argumentos de sua filha, Lebedev admite que realmente quer ajudá-la, mas também tem medo de perdê-la nessa batalha. Em uma tentativa de alcançar seu objetivo, Julia aponta uma arma para sua têmpora e, através de chantagem, força seu pai a lhe dar as chaves do veículo blindado. Juntos com Hakon, eles se apressam em direção à nave espacial. No caminho, o enlouquecido Artun ataca o casal e derruba seu transporte. Hakon sai do veículo e entra em luta com Artun. Artun quase consegue derrotar seu oponente, mas Julia o atinge com o veículo blindado. No final, a rebelião termina. Os robôs quase atacam o exército, mas Lebedev entrega suas armas e levanta as mãos, sinalizando as intenções pacíficas de seus soldados. Hakon e Julia se abraçam felizes, e a garota confessa seu amor pelo extraterrestre. Artun, completamente fora de controle, sai do exoesqueleto e atira em sua ex-namorada e Hakon, que tentou protegê-la com seu corpo. O maior medo do coronel se torna realidade, e ele corre para o corpo sem vida de sua filha. Os robôs levam Hakon e Julia para dentro da nave espacial e os colocam em cápsulas de regeneração. A inteligência artificial, Saul, se dirige a Lebedev, informando-o de que sua filha viverá graças ao sacrifício de Hakon, que sacrificou sua imortalidade por sua salvação. Saul revela que Hakon escondeu de todos sua expedição à Terra. Apesar das condições climáticas quase ideais, nosso planeta é proibido para visitas abertas devido ao ambiente social extremamente agressivo. No entanto, o sacrifício de Julia e Hakon fez a inteligência artificial reconsiderar sua opinião sobre os terráqueos, e agora ela deve transmitir o conhecimento adquirido para seu próprio planeta. Julia recupera a consciência e olha com lágrimas para o corpo sem vida de Hakon. Shil é devolvido ao seu lugar, e a nave espacial parte da Terra para sempre, mudando para sempre a vida dos moradores locais. Na cápsula de regeneração de Hakon, o processo de regeneração é iniciado, o que sugere que o extraterrestre pode ter sobrevivido. No final da história, Julia reflete sobre o fato de que um extraterrestre de outro planeta conseguiu acreditar na humanidade mais do que os próprios humanos. E é assim que o filme chega ao fim.